Olá pessoal, tudo bem? Olha aqui de novo, o professor Rodrigo Barros, no meu canal Professor Explica. E como vocês viram aí na legenda, vou continuar nessa discussão. Eu preciso apresentar aqui minha análise, minha crítica sobre esse filme que eu, assim, falei com todo carinho, dizendo que iria assistir de coração aberto. Então, depois de assistir, eu preciso apresentar minhas impressões sobre esse filme. Mas, antes de mais nada, né, por favor, se você segue aí o canal, né, deixa teu like, bota teu comentário. Se você não segue ainda também, né, não está inscrito, também deixa aí o like, deixa o comentário, compartilha, ativa os sininhos aí, né, se inscreve, faz tudo aí que... Se você está gostando, né, então faça aí, se inscreva, né, ajuda o canal a crescer, que está passando aí dos 100 membros. Então vamos aí rumo aos 200 aí, o mais rápido que a gente puder, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre esse filme. Primeiramente, o seguinte, eu escutei, assisti, li muitos comentários, alguns comentários bem duros sobre o filme, chamaram de tudo o filme, menos que ele era bom. Outros, assim, foram mais brandos, outros deram notas positivas, falaram de forma positiva sobre o filme. Eu fiquei estudando sobre isso, construindo o que eu poderia falar, analisando e, inclusive, vendo tudo isso numa perspectiva histórica, viu? Né? Eu sou professor de história, então eu tenho que ver isso também numa perspectiva histórica, né? Analisar como historiador também. E, assim, eu trago para vocês da seguinte maneira, qualquer coisa feita pelo homem, né, principalmente coisas culturais, e o cinema é uma coisa cultural, ela reflete um período, ela reflete um público, ela reflete para quem vai ser, quem é que vai consumir aquilo. O mangá era para um tipo de consumidor. O anime, que foi feito lá na década de 80, era para um tipo de consumidor. Depois, o que foi feito era para outro tipo de consumidor. Filme também era para um tipo de consumidor. Foi feito para um tipo de consumidor. Foi feito para um tipo de público. Mas exatamente essa é a palavra. E uma coisa é a seguinte, é ser um público da década de 90, 80 e 90, e um público hoje do século 21, da década de 20, 2023, certo? Hoje a gente sabe muito bem que os filmes, eles tendem a ser grandes produções que, sim, tentam fazer muita bilheteria, né? Centenas de bilheterias, inclusive a marca que tenta ser alcançada é 1 bilhão em bilheteria, né? Muitos filmes já fizeram isso e continuam fazendo. Mas assim, o que eu pude ver primeiramente é que o Cavaleiro do Zodíaco, né, Saint Seiya, o começo, ele tá com esse objetivo. Ele tá com o objetivo de morder um pouco desse bolo aí, de um público hoje atual que quer filme grande produção, de ação, que não precise pensar muita coisa, não precisa refletir sobre muita coisa e tenha lá algo para se divertir. É nítido, é claro para mim, eu como assisto filme de vários gêneros, né? É nítido para mim esse fato, que não precise pensar muito, que apenas receba as informações. E eu vejo isso até de uma forma um pouco até assim, preocupante. Então isso quer dizer que o público de hoje, ele é um público que não quer pensar, que não quer refletir, que não quer meditar, que não quer ter o trabalho de poder se aprofundar em certos assuntos, apenas que é aquela coisa mais superficial, porque olha os filmes de super-herói. Qual é a profundidade que há nesse filme de super-herói? Raro algumas exceções que trabalham algumas coisas sobre, por exemplo, sobre etnia, no caso do Pantera Negra. Há exceções, mas na maioria das vezes é a mesma fórmula, um superficial, ação, tal, muita luz, muito colorido, tá, aquela coisa toda. Tá aí, consome, gasta, compra teu ingresso, certo? E é dessa forma que eu tô vendo, eu numa perspectiva histórica, certo? E os produtores, eles sabem disso e vão fazer um filme desse jeito, nesse naipe, para que um novo público venha. Professor, mas também você pensa assim, né, professor, mas e aí? Mas aí o público antigo vai ser desprestigiado e tal. Mas, pessoal,
Se ele fosse agradar o público antigo, possivelmente nem a quantidade de dinheiro que se conseguiu fazer, né, se conseguiu de produção, que é os 60 milhões que estão falando, talvez nem conseguisse, talvez conseguisse bem menos. Filmes mais cabeça geralmente tem pouco orçamento, que tem uma mitologia, que tem uma coisa. Esse filme, eles viram o potencial nesse filme por causa do roteiro que ele tinha, ou pelo menos assim, do argumento primeiro, né, que ele tinha, né, que esse filme, o qual, não sei o que, o grupo que quer pegar, né, então existe um argumento inicial do filme que é o que atraiu os investidores, a produtora, a Sony, que é a principal distribuidora, né, então é aí que nós temos que pensar isso historicamente. Mas aí, independente disso, né, eu quero apresentar para vocês, né, talvez o vídeo fique longo de novo, mas por favor, aguente aí, firme aí, né, enquanto você vai assistindo, né, então vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando, né, vai se inscrevendo, vai ativando o sininho, vai lá. Quais são os pontos negativos do filme para mim? Não tem aprofundamento na mitologia, né, mas como eu já expliquei, não teria, mas é o ponto, eu como fã, talvez poderia ter um pouco mais de aprofundamento na mitologia do Cavaleiro do Zodíaco. O personagem que teoricamente é um antagônico, que é o Ikki, poxa, poderia ter um pouco mais de aprofundamento. Pô, faltou a cicatriz. Se tivesse uma cicatriz aqui na testa dele, a gente sabe o que ela significa. O peso que essa cicatriz traz da vida dele, poxa, a gente viria mais profundidade. Talvez uma cena em que ele tivesse um vislumbre, né? A questão do cosmo ali, você consegue ver, né? Pelo menos foi assim que foi tratado, consegue ver algo, abre portas para outras realidades, aquela coisa toda. Então, poxa, mas ele poderia ter uma visão, mostrar que ele tem um peso maior, né, uma tristeza, né, que a gente sabe que o Ikki tem, a memória de ter perdido um amor, né, de ter matado o próprio mestre. Poxa, então faltou esse detalhe. Ou então só a cicatriz, se tivesse só a cicatriz já seria show de bola. Para mim faltou também, né, que eu acho como ponto negativo, como fã, viu? Não como a pessoa apenas para assistir o filme, não, como fã do Cavaleiro Zodíaco. Referência direta aos outros cavaleiros, né? Poderia ter tido uma pincelada. Lembra daquele filme Batman vs Superman, onde o Bruce Wayne tá lá, né? E assiste uns vídeos do Flash, né? Um videozinho de uma gravação do Flash, uma foto da Mulher Maravilha, né? Do Aquaman, né? Tem umas coisinhas assim, só para deixar uma pitadinha. Pô, podia ter esse tipo de coisa, né? Podia ter tido uma foto, né? Ou às vezes qualquer, ou ter citado apenas os signos. Para mim faltou. E outro ponto negativo, pessoal, é de fato as armaduras, certo? As armaduras não tem jeito. Ainda bem que elas foram destruídas, né? Sim, tô falando spoiler, né? Mas a gente vê nos trailers, né, que acontece esse tipo de coisa. Vamos esperar que seja trabalhado, se houver uma sequência, eu vou falar já sobre isso, podem trabalhar melhor as armaduras, mas eu acredito que por causa do orçamento, fazer a armadura em CGI, talvez ficasse muito caro, mas olhe lá, né, olhe lá, tá certo? Os pontos positivos para mim do filme, as lutas são muito bem coreografadas, é melhor do que qualquer luta do anime, certo? As lutas, para mim, são muito bem coreografadas, são muito bem feitas. Houve um trabalho muito, muito dedicado nisso, certo? Há algumas referências também à série clássica, né? Um anime também que eu acho muito positivo, como, por exemplo, a Marin explicando o cosmo por ser aquela questão da pedra, né? Poxa, cara, aquilo ali, quando viu aquela cena ela explicando que é feito de átomos e unicórnio, poxa, cara, aquilo ali chega a bater um quentinho no coração, certo? Outra coisa também muito referente ao Marin também, infelizmente vou dar um pequeno spoiler, certo? Mas ela falando sobre a irmã do Seiya, né? Ela deixa claro que se ele focar em um objetivo, alcançar um objetivo, a irmã dele vai se orgulhar, é como a irmã dele vai querer que ele fizesse isso. Eu acho que isso deixou um clima tipo assim, será que ela é irmã? Porque quem assistiu a série clássica sempre ficou naquela dúvida. Poxa, será que a Marin, a mestre dele, é a irmã dele? É a irmã dele, sempre ficou naquela dúvida, né? Inclusive muitas vezes deixou claro que seria a irmã dele, né?
tal, mas no final das contas a gente sabe que não é irmã, né, e por aí vai. A irmã foi achada, né, no final da série lá de Hades, né, a saga de Hades, mas acho que ficou legal essas ponderações, assim. A essência dos Cavaleiros está mantida, ela tá lá, tá certo, né, a essência do Ikki tá lá, eu vi o Ikki ali, né, mesmo faltando alguns detalhes de aprofundamento do personagem, mas eu vi ele lá. Saori também, eu vi ela lá, né, não só por causa do cabelo, né, o cabelo ficou roxo, né. O Seiya também eu vi lá, né, nos seus momentos mais sérios, mais assim, um Seiya mais assim, mais calejado, sabe, ele mais adulto, que não aquele do princípio, né, da série, mas aquele mais depois das batalhas, ele tá ali mais calejado, assim, não por causa da vida, né, mas também via aquilo. E outro ponto positivo é as pistas que é dada, né, em um momento lá fala que é necessário juntar os outros cavaleiros do Zodíaco, já deixa a dica que pode vir. Outra coisa também, a armadura de Sagitário, né, pequeno spoiler novamente, pessoal, o Ikki se apropria da armadura de Sagitário, né, pega o pingente da armadura, ele estava em um certo local, esse pingente, ele se apropria, a gente já conhece algo parecido com isso, então já deixa por coisa futura. Eu achei isso como ponto positivo sobre o filme, certo? Então tá aí os pontos positivos, né, negativos sobre o filme, mas aí, e aí? E para depois, como é que esse filme pode vir a ter uma sequência? Pessoal, é o seguinte, o filme teve um investimento de 60 milhões. Não é certeza, né? Não existe, não é oficial isso, mas eu dei andando estudado e dizem que ficou entre 45 e 60. Alguns ratificam e dizem que é 60 milhões. Um filme para ter sucesso, isso também eu fui atrás dessas informações, um filme para ter sucesso, ele tem que alcançar pelo menos o dobro do investimento. Então sim, pessoal, esse filme tem que fazer 120 milhões. Mas então, beleza, então 120 milhões, assim, juntar ingresso também não é tão fácil assim como se pensa. Porque é o seguinte, no mercado americano, no mercado dos Estados Unidos, um filme, ele fica com 50% do ingresso, do valor do ingresso, um filme, certo? 50% do valor do ingresso fica com a produtora, fica com os responsáveis da produção do filme, retorna. É por isso que o filme ele buscou outros mercados também, né? No mercado internacional, não é 50%, é 30%. Por exemplo, no Brasil, o valor do ingresso, 30% fica volta para o filme, né? Então a gente vê aí que o trabalho não é tão fácil, não é somente juntar 120 milhões de arrecadação. Tem que ser um pouco mais do que isso, né? Aí eu fiz um cálculo mais ou menos por baixo. Ele tem que fazer, pelo menos, para poder, quem sabe, vislumbrar uma sequência, ele tem que fazer pelo menos uns 240 milhões, 250 milhões de arrecadação. No Brasil, ele tem aproximadamente 500 salas de cinemas, né? Acho que 500, em torno de quase 500 salas de cinemas. Nos Estados Unidos, ele vai ter um pouco mais de 400. Ou melhor, um pouco mais de 500 também. Só que nos Estados Unidos existem 40 mil salas de cinema. E até onde eu fiquei sabendo, ele vai apenas para as salas de cinema de onde ficam as pessoas que têm origem mais latina. Então tá o objetivo muito focado, o público, né? Mesmo nos Estados Unidos, o público ainda não é totalmente para os americanos, para os estadunidenses. E na Europa, né, tem uns países chaves também que eles estão tentando, que também o Cavaleiro do Zodíaco é febre, como França, como Espanha, como Portugal também, né, e por aí vai. Então é o seguinte, pessoal, não é uma tarefa fácil, não vai ser uma tarefa fácil, vamos ver aí, existem projeções, né, de arrecadação, assim, que às vezes coloca a gente assim, de desânimo, né, mas assim, temos que trabalhar com a realidade, pode ser que venha, pode ser. Eles prometeram 7 filmes, pode ser que eles, mesmo com a arrecadação baixa, se o filme conseguir só se pagar e um pouquinho mais, né, não alcance o dobro, né, não faça 120 milhões, mas consiga tipo assim 70, 80, se pague e consiga um lucrozinho, já anime, dê o mesmo orçamento, ou quem sabe
até reduzam um pouco mais para rolar uma sequência. Os atores que são mais caros lá, né, possivelmente não vão voltar em sequência. Quem sabe botem atores, escolham atores mais baratos, né, para poder ter mais dinheiro para outras coisas e menos para pagar atores. É tudo se pensar. Pois é, pessoal, eu acho que é isso. Eu expliquei muita coisa, né? O canal, afinal de contas, o canal é esse, Professor Explica. Então, eu expliquei muita coisa sobre a questão das críticas, sobre a questão dos pontos negativos e positivos que eu achei, e sobre como pode vir uma sequência. Aí tem que fazer dinheiro. Se não fizer dinheiro, não tem sequência, certo? Mas assim, eu sinceramente digo o seguinte: mesmo independente se o filme não é o que queríamos, é o que nós temos. Então, o filme, ele abre uma possibilidade. Eu acho que quem é fã mesmo da série original, ele tem que abraçar essa possibilidade. Porque talvez o que a gente queria não veio nesse primeiro filme, mas pode vir no segundo. A essência está lá e pode abrir portas para que a gente consiga o sonho de infância, que é filmes com seres humanos da série dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, eu acho que vamos de coração aberto, vamos tratar esse filme de coração aberto, vamos apenas acreditar que ele é uma porta de entrada, né? O princípio mesmo, como mesmo o subtítulo fala, né? O começo. Então, vamos nos unir para poder esse filme ter um mínimo de sucesso e assim ele prosperar e virar uma franquia que a gente gostaria que tivesse. Porque, posso ser bem sincero, se a oportunidade que a gente está tendo, para o Cavaleiro do Zodíaco passar nesse momento, acredito que vai demorar outras 3 décadas para ter outra, viu? Acho que vai ser enterrado, vai ser engavetado, aí não vai sair mais do papel. Então essa é a realidade, tá certo? Então vamos lá, obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Se você já é inscrito, por favor, deixa o like, compartilha, comenta e vamos juntos aí, né, elevar o cosmo do nosso coração e torcer para que tudo dê certo. Afinal de contas, Cavaleiro do Zodíaco é sobre isso, né? Sobre esperança. Tá certo, pessoal? Então, forte abraço. Tchau!